Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa 29ª aula para o 8º ano do ensino fundamental. Na aula de hoje, a gente vai falar ainda um pouquinho sobre aquelas novas teorias políticas e econômicas que surgiram na Europa no século principalmente 18 e 19, e aí a gente vai abordar um pouquinho de uma dessas teorias em específico, certo? A gente viu um pouquinho de cada uma delas e agora a gente vai falar sobre o socialismo, mas especificamente uma vertente do socialismo que é o socialismo utópico. A gente vai ver o que é esse socialismo. Mas antes vamos relembrar como que estava esse cenário de teorias na Europa. Observem aí. No final do século XVIII, a Europa passava por um processo que gerou mudanças em todas as esferas da sociedade. A Revolução Industrial. Com a crescente expansão das indústrias, as cidades cresciam rapidamente sem qualquer planejamento. Ao mesmo tempo, muitos trabalhadores migraram do meio rural para as cidades, onde a população fábril empregava a maior parte da mão de obra. Enquanto isso, a sociedade europeia se dividia entre dois grandes grupos. De um lado, um proletariado que nada possuía, além da própria mão de obra, e do outro, uma classe burguesa que detinha a maior parte da riqueza produzida. Essa segregação social se refletia na organização da cidade, com os trabalhadores pobres sendo deslocados para as margens da área urbana, onde predominava a miséria. Então, basicamente, fez aí um resumo geral de como que estava esse cenário de divisão, principalmente de classes nesse período na Europa, e aí a gente tem um principal fundamento que já é a contrapartida daquilo que a gente viu. Então a gente vai ter a ideia do socialismo se opondo à ideia do capitalismo, do liberalismo. Observem. No mundo, existem dois tipos de sistema político e econômico, que é o capitalismo e o socialismo. Isso daqui de forma geral, em aplicação. Existem outros também que a gente vai estudar depois. O sistema capitalista vigora desde o século XVIII. No entanto, no século XIX, o capitalismo não estava agradando aos trabalhadores europeus, em razão da condição de exploração em que viviam. Tal fato fez surgir no continente um sentimento de mudança. A classe proletária pôde enxergar uma solução no socialismo, que figurava como um acervo de ideias que tinham como objetivo a implantação de um modelo de sociedade mais justa para extinguir a sociedade de classes, no qual os capitalistas exploram os trabalhadores. Então, basicamente, a ideia do socialismo vai surgir principalmente para se opor a essa ideia de opressão da classe burguesa para com os trabalhadores. Porque para ele, esses burgueses eram quem detinham todos os meios de produção, certo? Então, havia que ser mudado esse cenário. Então, o proletariado, na verdade, eles tinham que sim tentar fazer uma forma de mudança. E é aí que vão surgir essas ideias do socialismo. Observem. O socialismo é uma doutrina política e econômica que surgiu entre o fim do século XVIII e a primeira metade do século XIX, no contexto da primeira Revolução Industrial. Baseada, sobretudo, no princípio de igualdade, a corrente socialista emergiu como uma forma de repensar o sistema capitalista que vigorava na época. De uma forma geral, quando falamos em socialismo, frequentemente associamos o termo à corrente marxista, mas essa não é a única forma de socialismo existente. Então, a gente acabou de ver que o socialismo ele não tem uma vertente única, ele tem uma ideia única, que é o que? Combater o capitalismo. Então, o socialismo tem essa ideia de combater o capitalismo, o liberalismo e passar a empregar uma nova sociedade vivendo em uma nova teoria. E é aí que vão surgir, de fato, as ideias socialistas. A gente vai ver duas principais, que é o socialismo utópico, que a gente vai ver já nessa aula, e na próxima aula a gente vê a vertente do socialismo científico ou marxismo, certo? Então, basicamente, a gente tem essas distinções de socialismo. Vamos ver o que é esse socialismo utópico. Observem. Socialismo utópico. Doutrina que expressa o ponto de vista do proletariado, assim como todo o socialismo, apesar de seu comprometimento com o liberalismo. Nasceu na França, mas atingiu partes da Europa oitocentista. Tecia severas críticas à ordem capitalista burguesa, mas não oferecia alternativas viáveis na prática. Tratava-se de uma visão até romântica sobre a maneira de se atingir o socialismo.
Os socialistas utópicos acreditavam na capacidade transformadora do homem, cujas vontades e paixões eram o combustível necessário à transformação social. Defendiam a abolição da propriedade privada e a instauração de sociedades igualitárias, em que vigorasse a justiça. Então, esse socialismo utópico é assim chamado, por quê? Porque partia da primícia, na verdade, de que vários pensadores do socialismo eram meio utópicos, eles eram socialistas utópicos. Por quê? Porque parte dessa ideia de utopia, de algo que não pode ser alcançado, algo que não pode ser atingido. Então, parte dessa ideia de que eles apresentavam críticas ao capitalismo, mas não faziam meios e mecanismos concretos de se atingir o socialismo. Então, por isso que eles são chamados de utópicos, que é uma visão meio que imaginada. Para vocês terem uma noção maior do que é esse socialismo utópico, eu trouxe o exemplo de um dos diversos pensadores que tinham para a gente ver como que ele pensava que seria capaz de se atingir o socialismo. Observem. François-Marie Charles Fourier, ou mais conhecido como Charles Fourier. Inspirado pelo pensamento iluminista, sobretudo pelos ensinamentos de Rousseau, ele acreditava que era possível reorganizar a sociedade com base nos falancérios, que seriam fazendas coletivas, agroindustriais e autossuficientes. Basicamente, a ideia de Fourier era baseada nesse cooperativismo, certo? E aí ele cria esses chamados falancérios, ou as falanges de Fourier. Observem. Propunha que a sociedade se organizasse em comunidades chamadas falancérios, espécies de edifícios-cidades onde as pessoas trabalhassem apenas no que quisessem. Defendia, assim, o fim da dicotomia entre trabalho e prazer. Ao mesmo tempo, urbanos e rurais, os falancérios seriam autossuficientes, trocando bens entre si, dispondo de terras para agricultura e outras atividades econômicas, para vivendas e uma grande casa em comum. Então, esses falancérios, como vocês podem observar aí na imagem, seriam basicamente, aí tem meio que uma planta desenhada de como que seriam esses falancérios, só que aí não está a área rural, tá só a área dos alojamentos. Então, seria uma comunidade que viveria em plena harmonia, onde cada um só trabalharia naquilo que quisesse. E o salário seria recompensado de acordo com o seu trabalho. Por exemplo, se um hospital não recebe muito pacientes, imagina-se que os médicos estão fazendo um bom trabalho. E a partir daí ele recebe o seu trabalho, o seu salário. Se a colheita está sendo muito produtiva, imagina-se que os fazendeiros estão fazendo o seu trabalho de uma forma boa. Então é aí que é remunerado com base nisso. Então, seriam essas comunidades que, para Fourier, teriam de ser no máximo de 1.600 pessoas, porque se passasse daí já seria um número que não daria-se para controlar, onde cada um teria uma função dentro dessa espécie de edifício e viveriam em plena harmonia. É aí que está a ideia de utopia. Vocês imaginem como que a gente reorganizaria toda a nossa sociedade nesses falancérios. Teria como a gente pegar, por exemplo, o nosso país, o Brasil. Vamos diminuir mais ainda o nosso estado, o Acre, que tem cerca de 800 mil habitantes, e dividir nesses falancérios. Pode até ser que dê de se ter um falancério. Já tiveram diversos falancérios, mas de cerca de 80 falancérios que já foram criados, 2 deram certo, 2 foram produtivos. Então, é por isso que tem essa ideia de utopia, de ideia que não pode ser atingido. É só a gente imaginar que a nossa sociedade não conseguiria ser dividida e viver num edifício, trabalhando ali, cultivando ali, sem sair daquele local. Então, por isso que eles são chamados de socialistas utópicos. As ideias eram basicamente nesse nível. Eu trouxe um exemplo para vocês, mas é claro que outros pensadores apresentavam outras propostas. Mas não tem como a gente discutir todas elas aqui. Então, por isso que eu trouxe essa para a gente ter um pouquinho de noção do que seria essas ideias imaginadas, certo?
Então, a gente vai fazer agora duas pequenas questões para a gente tentar fixar melhor o conteúdo que a gente acabou de abordar e a gente vai tentar resolver elas em conjunto, certo? Observem. Primeira questão. As falanges propostas por Fourier seriam correspondentes a pequenas unidades sociais com populações de cerca de 1.500 habitantes e cada uma possuiria um edifício comum, chamado de falanstério, do qual todos viveriam harmoniosamente. Os falansterios de Fourier são um exemplo clássico de qual vertente do socialismo? Letra A, o socialismo utópico, B, o socialismo científico, C, a social-democracia ou D, o marxismo. Então, a alternativa correta é a letra A. Isso mesmo, quem chutou a letra A está super correta. É um exemplo do socialismo utópico, certo? Que é esse socialismo imaginado, esse socialismo viajado, que não pode ser alcançado, certo? Segunda questão, observem aí. Explique o que é o socialismo utópico e por qual motivo essa doutrina é assim denominada. E aí, vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer alguma ideia a partir da aula que a gente acabou de ver. O que é esse socialismo utópico e por que ele é chamado de utópico? Vamos lá ver a resposta? É a doutrina que expressa o ponto de vista do proletariado, certo? Esse é o que é o socialismo utópico. Tecia severas críticas à ordem capitalista burguesa, mas não oferecia alternativas viáveis na prática. Tratava-se de uma visão até romântica sobre a maneira de se atingir o socialismo. Então, basicamente, quem falou aí que socialismo utópico é uma doutrina que combate o capitalismo, a burguesia, dá voz e mais vida ao proletariado, está correto, certo? Isso é o que é o socialismo utópico. Por que ele é assim chamado? Porque ele vai fazer essas críticas, vai criticar o liberalismo, a ordem capitalista, mas ele não vai apresentar soluções viáveis, maneiras viáveis de se atingir o socialismo. Então, a exemplo dos falansterios que a gente acabou de ver, certo? Que é um exemplo dessa ideia socialista utópica, viajada, que não dá para ser alcançada. Então, por isso que muitos são até considerados como ter uma visão romântica, certo? Romantizar a forma de se atingir o socialismo. E aí, na próxima aula, a gente vai ver a outra vertente do socialismo, que é o socialismo científico. E aí, a gente vai ver qual que é a ideia real que o socialismo científico apresenta. Tanto é que nas nossas sociedades, não nossas, mas nas sociedades no mundo em que o socialismo já foi empregado ou é empregado, é com base no socialismo científico ou também no marxismo, certo? Ou socialismo científico ou marxismo. Por quê? A gente vai ver direitinho na próxima aula. Então eu espero que vocês tenham conseguido compreender tudo que a gente abordou aqui nessa aula. Foi uma aula muito teórica, vão ser aulas muito teóricas, porque a gente está falando dessas teorias, mas eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Para ter acesso a essa aula na íntegra, acessem a plataforma do Educ no site da Secretaria de Educação, que lá vocês podem assistir essa aula quantas vezes quiser, tirar todas as dúvidas, voltar ao vídeo e aí podem ter acesso a todos os outros materiais, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço para todo mundo aí. Tchau, tchau.